Olá pessoal, tudo bem? Itamar aqui. O assunto que eu vou trazer aqui hoje é o tema da lição 8 da Escola Bíblica Dominical, primeiro trimestre de 2022. Algumas pessoas pediram, então uma vez por semana a gente vai trazer esse assunto aqui, ok? Se você não é inscrito ainda no canal, se inscreva. Não se esqueça de ativar o sininho e para você receber aí as próximas notificações, dos próximos vídeos. Dá um like se você está gostando e compartilhe com mais pessoas para que mais pessoas possam ser abençoadas. Se inscreva aqui no canal para que você possa, de fato, receber esses vídeos aqui, inclusive agora, sobre a Escola Bíblica Dominical, ok? Vem comigo! A lei e os evangelhos revelam Jesus. Tanto a lei quanto os evangelhos revelam Jesus. Tanto os evangelhos sinóticos são Marcos, Lucas e João. Sinóticos porque são semelhantes, paralelos. Eles estão muito mais relacionados que o evangelho de João. Enquanto os evangelhos sinóticos de Mateus, Marcos e Lucas mostram o ministério de Cristo na Galileia, João mostra o ministério de Jesus na Judéia. Gálatas, no capítulo 3, versículo 24, diz: de maneira que a lei nos serviu de aio, de educadora, professora, para nos conduzir a Cristo. A lei não tem e nunca teve o poder de salvar, mas ela teve o propósito de conduzir, de apontar para Cristo, o centro não só dos evangelhos, mas da Bíblia. Cristo é o centro da Bíblia. Desde Gênesis capítulo 3, versículo 15, até o último versículo da Bíblia, que diz: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Cristo é o centro da Bíblia. A lei veio por Moisés, a graça veio por Cristo. Paulo disse a Tito que a graça de Deus, Jesus, se ha manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Tito 3:11. A lei não pode salvar, pois por si só constitui-se de regras, códigos de conduta e observâncias que o ser humano em algum momento irá tropeçar. Só no Pentateuco, para você ter uma ideia, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, são mais de 600 leis. Ou seja, não conseguimos cumprir a lei na sua totalidade. O único que assim fez, cumpriu a lei na totalidade, foi o próprio Cristo, que disse que não veio para revogar a lei, mas para cumpri-la. Jesus disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida e ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. E o texto áureo da Bíblia, o texto-chave da Bíblia, é João 3,16, que diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deuteronômio, no capítulo 6, versículos 4 a 9, diz: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E as intimarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. A lei deveria ser falada o tempo todo, de geração em geração. Diz Deus: atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. O Antigo Testamento foi escrito como sombra das coisas que viriam, e deve ser lido e interpretado com base no amor de Cristo revelado no Novo Testamento. O Antigo Testamento é tão importante quanto o Novo. Hebreus capítulo 10, versículo 1 diz: tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem a cada ano, pode aperfeiçoar os que a ele se chegam. Os sacrifícios levíticos da lei jamais fariam o que o sacrifício perfeito de Cristo fez. Cristo, desde Gênesis capítulo 3, versículo 15, era o plano original e perfeito de Deus para salvar o ser humano. O plano de Deus para a salvação sempre foi Jesus Cristo, mas até que chegasse a hora, a lei, como um mapa, guiou os filhos de Deus até Cristo. A lei, registrada no Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, e os evangelhos não se contradizem. A lei e os evangelhos não se contradizem, não se contrapõem. Ambos apontam para Jesus, como Filho de Deus e Salvador do mundo.
Há quem não compreenda como a lei e a graça podem se relacionar em perfeita harmonia, mas lembre-se que texto fora de contexto é pretexto para a heresia. Por isso a Bíblia precisa ser lida e entendida em sua totalidade. Não se deve interpretar um versículo isoladamente. O homem natural, sem a ajuda do Espírito Santo, que é Deus, não pode entender a palavra de Deus, porque o homem natural não entende as coisas do Espírito. E por que não entende as coisas do Espírito? Porque elas se discernem espiritualmente. Elas se entendem espiritualmente somente com a ajuda do Espírito Santo. Tanto o Antigo quanto o Novo Testamento têm importância fundamental para nós. Nenhum nem outro são excludentes em si. A mensagem da cruz, do Evangelho, de João capítulo 3 e 16, que Deus amou o mundo de uma tal maneira, só pode ser compreendida por nós quando lemos o Antigo Testamento à luz do Novo e quando lemos o Novo Testamento à luz do Antigo. Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, conforme já citei, significa 5 volumes. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Os judeus chamam essa compilação da lei dada por Deus a Moisés de Torá. Então os judeus chamam de Torá o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, que é a lei de Deus dada a Moisés. E essa lei ela tem um valor moral independente da cultura de cada povo. Muitas pessoas são contra a moralidade, mas a lei de Deus dada para o homem é uma lei moral, o que significa que ela é justa, correta, decente, honesta, são regras éticas e bons costumes. Isso inclui usos e costumes? Sim, a lei de Deus ela é moral e preza pelos bons usos e bons costumes. Isso vemos tanto na lei quanto nos evangelhos. São princípios e valores de conduta. A lei também aborda a liturgia e forma de culto que Deus estabeleceu para ser adorado. Tanto a lei quanto os evangelhos mostram que Deus não recebe a adoração de quem adora de qualquer maneira. No Antigo Testamento, havia regras para que a liturgia fosse executada ou Deus não receberia a adoração. Da mesma forma, Jesus ensinou que o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E Paulo ensinou sobre a ordem no culto. O nosso Deus, o Deus da lei, o Deus dos evangelhos, ele é um Deus ordeiro. A lei também contém ensinamentos sobre como que o israelita precisaria se comportar na sociedade, com seus deveres e responsabilidades, o que também se reflete, permeia por todo o Novo Testamento. Paulo ensinou inclusive o respeito e a submissão às autoridades constituídas. Quando Paulo escreveu a sua carta aos Romanos, no capítulo 10 e versículo 4, ele diz que o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Sem lei, o homem jamais distinguiria o certo do errado. Então, a função da lei foi apontar o pecado, mostrar o que é certo e o que é errado. Nós só sabemos o que é certo e o que é errado com base na lei de Deus. E Paulo diz em Gálatas 3:22 que a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes, os que creem. A lei mostrou que todos pecaram e precisam de Jesus. Os evangelistas apontaram para Jesus como o Salvador do mundo, aquele que veio trazer a mensagem do reino de Deus, aquele que veio buscar e salvar o que se havia perdido. Tanto a lei quanto os evangelhos, eles visam a transformação do caráter do ser humano, o novo nascimento, a regeneração, a limpeza, a purificação do ser humano. Jesus ensinou que toda a lei, não apenas parte dela, mas toda a lei, os mandamentos e o que os profetas profetizaram, se resume em amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Estamos conseguindo fazer isso? É fácil amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos? A lei apontou o pecado, mas também apontou o Salvador, o perdoador desse pecado. Pela graça nós somos salvos e isso não vem de nós. Não vem das obras para que ninguém se glorie ou vanglorie-se, mas vem do sacrifício de Cristo na cruz. Então, meu querido amigo, meu querido irmão, nós sabemos que tanto a lei quanto os evangelhos apontam para Jesus Cristo, o Salvador do mundo.
A lei de Deus ela é santa, justa e boa. O Evangelho é santo, justo e bom. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Um grande beijo no coração, um grande abraço. Fica com Deus.